Incensuráveis. Bem-vindos a mais um episódio do Incensuráveis, podcast da Renascença. O mundo continua em ebulição. Desde a semana passada, os Estados Unidos já entraram numa guerra no Médio Oriente e, até ver, já conseguiram um cessar-fogo entre Irão e Israel. A Cimeira da NATO aconteceu num momento especialmente sensível. Por cá, o governo quer mudar as regras para a imigração e a lei da nacionalidade. O Chega gosta do que houve, o PS nem tanto. São estes os temas que marcam e que dividem, e é o que vai acontecer provavelmente nos próximos minutos entre o nosso painel. Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. A Aline só regressa na próxima semana. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença e apaziguador deste podcast nas últimas semanas. Vamos lá ao episódio 18 do Incensuráveis. Incensuráveis. Começamos com o tema nacional, as mudanças na imigração. O governo quer apertar as regras, demorar mais tempo a dar nacionalidade a quem está aqui a viver, tirar a nacionalidade a quem comete crimes graves e restringir o reagrupamento familiar. Pedro Gomes Sanches, é um caminho corajoso ou uma cedência ao Chega? É um caminho razoável, é um caminho razoável. Não acho nada que seja uma cedência ao Chega. Acho, aliás, que essa formulação é um dos grandes equívocos da política portuguesa. Se de repente o Chega fizesse uma arrebatada defesa do Estado Social, discutir o Estado Social seria uma cedência ao Chega. Não, é um tema que preocupa os portugueses, e isso foi muito visível nos últimos tempos, e, portanto, endereçar respostas às questões que inquietam os portugueses não é uma cedência ao Chega, é uma resposta às inquietações dos portugueses. Portanto, não, derrogo de forma muito veemente essa ideia de cedência ao Chega. Acho que é uma resposta razoável. É uma resposta bastante equilibrada. A cidadania e a nacionalidade são coisas importantes. Não são atos meramente administrativos. E se podemos ir à antiga Grécia e à ideia da cidadania, que era o direito e dever de participação pública. De resto, uma participação pública que, quando não acontecia, quando o dever não era cumprido, os gregos tinham uma palavra para isso. Era idiota. O idiota era o cidadão que não exercia o dever de participação, tendo o direito. E a participação pública só se faz numa lógica de inclusão. E a inclusão tem um conjunto de condições que têm que ser verificadas. Não é só uma proclamação inclusiva por parte do Estado. É também uma adesão do cidadão a esses princípios de inclusão. E aquilo que o Governo fez, positivamente, acho eu, foi dizer que a naturalização, que é um privilégio, é o privilégio que o Estado concede a quem a não tem de nascença, é um processo que passa a demorar 7 a 10 anos. E que nesse tempo é preciso que sejam cumpridos requisitos como a língua, o respeito e o conhecimento da cultura, da organização política e dos valores democráticos, uma declaração de adesão aos princípios da República. Enfim, a Aline não está connosco, poderia ser os princípios de adesão à monarquia, mas enfim, uma declaração de adesão aos princípios da República. E quem está num processo destes é expectável que não tenha condenações graves, nem seja uma ameaça à segurança. E isso é positivo. O que tem levantado é um português não pode perder a nacionalidade como punição porque cometer um crime grave, e que isso seria distinguir dois níveis de cidadãos. Duas coisas. Primeiro, estava aqui a falar da naturalização, portanto, a atribuição da nacionalidade a um estrangeiro. Agora tu levantas a questão da perda da nacionalidade. A perda da nacionalidade só pode acontecer naquilo que nós podemos designar por período probatório, ou seja, 10 anos após, até 10 anos após a aquisição da nacionalidade. Não depois disso. Não, só pode acontecer
a cidadãos com dupla nacionalidade, portanto não há aqui o risco de ficarmos com apátridas, não é? E em face de crimes graves contra pessoas e contra o Estado, e, nota não menos importante, uma sanção que é aplicada por um juiz, portanto avaliada num poder independente. Eu acho que isso é bastante razoável, quer dizer, repito, a nacionalidade portuguesa deve ser entendida como um privilégio, como uma honra, e, portanto, quem não a tem de nascença tem aqui um conjunto de condições que deve verificar, designadamente de inclusão, para poder passar a ser português. Dar aqui só mais uma nota ainda a propósito deste pacote de medidas. Dar uma nota positiva para a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. É incompreensível que o país não tenha uma unidade que cuide do controle das fronteiras aeroportuárias, que não proceda à fiscalização da imigração, designadamente daquela que é irregular, e que não consiga concretizar as deportações quando elas se justificam e quando o Poder Judicial a isso o obriga. Portanto, enfim, parece-me que este pacote de medidas é bastante razoável. Dar aqui, e termino, uma nota sobre o reagrupamento familiar, e que é outro tema que tem causado aqui alguma perturbação. Eu sou, por princípio geral e abstrato, a favor do reagrupamento familiar. Um imigrante com família é um imigrante mais facilmente integrável, mais facilmente afastado das margens e das radicalizações. Porventura, se a isso estiver sujeito. Agora, isto tem que ser feito também com conta, peso e medida, e, portanto, não podemos estar a importar... Enfim, vou dizer aqui uma coisa chocante, mas sendo a imigração uma espécie de importação, não podemos estar a importar indigentes. Ou seja, uma coisa é perceber pessoas que vêm numa situação de grande vulnerabilidade política, designadamente as pessoas que vêm pedindo asilo político. Outra coisa é a imigração normal, e na imigração normal há uma integração no mercado laboral que tem que ser acautelada, e este Governo cuidou de fazer isso. José Pedro Mozes, olhas para estas medidas do Governo como um abraço de urso ao Chega, um encurralar a André Ventura, ou também partilhas da posição aqui do Pedro Gomes Sanches? Tenho algumas dúvidas. Não partilho nada da opinião do Pedro. Não concordas nada comigo. Não concordo nada contigo. Finalmente posso ser eu a dizer esta frase. Mas não, quer dizer, isto é obviamente uma cedência à agenda do Chega. Demos as voltas que dermos. Não vamos ser anjinhos, e não tem nada a ver com o teu apelido. Obrigado. Mas não vamos, Tomás, não tem nada a ver com o teu apelido. Nem com o processo dos anjos. Nem com o processo dos anjos, não. Muito menos. Mas honestamente, quero dizer, não podemos ignorar que, obviamente, isto surge, nesta altura, por uma cedência à agenda do Chega. Eu não estou a dizer que não se deva falar de imigração só porque o Chega já pôs o pé na porta. Não é isso. É o tipo de medidas que se tomam, o tipo de discurso que se adota e o tipo de lógica que está por trás destas medidas. E vamos lá ver. A lei da nacionalidade é um problema porquê? Que problemas é que estas alterações à lei da nacionalidade vão resolver? Que tipo de crime eventual é que está associado a esta lei da nacionalidade que estas alterações vêm resolver? O que é que estamos a combater aqui? Quer dizer, isto é o primeiro pacote de medidas que o Governo apresenta depois de estar em plenitude de funções. E temos muitos problemas no país. Temos a economia a arrefecer, temos o preço do petróleo a subir por causa da incerteza global. Temos guerras a surgir e a acabar de semana para semana. Temos os preços da habitação que não param de crescer. Ainda esta semana tivemos a notícia de que atingiram preços históricos outra vez no início do ano. Temos o SNS a arrebentar pelas costuras e temos problemas com uma série de outras questões, nomeadamente a nível da educação, a nível das pensões, que devem ser atendidas, e o Governo decide, como primeiro pacote, alterar a lei da nacionalidade. Quando não há nenhum problema na sociedade portuguesa com esta lei. O que é que estas alterações vêm resolver? E, portanto, olhando para números e para factos, nós só podemos entender que isto é uma manobra política que tem, aliás, toda a legitimidade para tomar estas decisões. O Governo toma decisões políticas.
Eu sou completamente contra governos tecnocratas e que só tomam medidas com base em questões técnicas. Mas então, se é uma medida política, olhemos para o contexto todo. E qual é o contexto? É que o Chega neste momento é a segunda força política. O tema da imigração é o tema à boleia do qual cresceu bastante nestes anos e o Governo quer naturalmente abraçar a agenda do Chega porque entende que, tomando ele, o Governo, estas medidas, estará, por um lado, a acalmar as inquietações que levam as pessoas a votar Chega e, por outro, a roubar-lhes um eleitorado. E, portanto, é bom que se assuma que isto também tem esta vertente, nem digo o Governo, mas nós aqui neste debate, isto não vem resolver problema nenhum, não há problema nenhum com a lei da nacionalidade. Portanto, este é o meu primeiro ponto. Indo depois às medidas em concreto. Portanto, dificultar a atribuição de nacionalidade neste contexto todo pode ser popular. Mas, na verdade, como dizia, não resolve problema nenhum e pode ser uma medida irresponsável no sentido de... podem ser medidas irresponsáveis no sentido de não estarem a resolver problema nenhum e estarem até a criar algumas dificuldades a pessoas que não as tinham antes destas alterações e pode ser arriscado, porque corre o risco de não cumprir o seu propósito político, porque as pessoas vão sempre preferir o original à cópia. E o original, neste caso, é André Ventura, não é Luís Montenegro, que é a cópia. E, portanto, e já agora gostava de ver quantos portugueses e quantos deputados é que passavam neste crivo político de atribuição de nacionalidade. Quantas pessoas é que passavam naquele teste, quantas pessoas é que estão familiarizadas com a cultura portuguesa, quantas pessoas é que estão... Honestamente. Ou seja, defendes um teste igual a quem cá está. Eu defendo é que não se façam medidas com grande pompa e circunstância, porque o que é que isto vai fazer? Isto vai criar um estigma ainda maior perante o estrangeiro, perante quem não é português. Isto tem a parte da irresponsabilidade. A parte da irresponsabilidade. Certo, mas... Vamos lá ver. Uma pessoa que trabalha há 5 anos em Portugal, paga impostos, paga as suas contribuições, respeita a lei, está familiarizado com a cultura portuguesa, fala um bocadinho da língua. Qual é o problema de atribuir uma nacionalidade portuguesa a esta pessoa? E quando estamos, por exemplo, a atribuir nacionalidades portuguesas a pessoas que são bisnetos e trinetos de portugueses que sim, viveram cá, mas que há gerações e gerações não pisam este país e não têm qualquer ligação, mas atribui-se por decreto porque descendem há não sei quantas gerações de portugueses. E, portanto, para mim, faz mais sentido alguém que está cá há 5 anos a pagar os seus impostos, a pagar, integrado na sociedade, a trabalhar, que possa requerer a nacionalidade e lhe seja atribuída, do que lá está alguém que há gerações e gerações não tem qualquer relação com Portugal, mas como descende, não sei em que grau, de um português, tem essa nacionalidade. E, portanto, eu acho que isto atrasará a integração destas pessoas e não tenho a certeza de que não vai contribuir para aumentar a revolta perante o estrangeiro, o que não é português, como dizia. E, portanto... e outra coisa, a questão da perda da nacionalidade perante o cometimento de um crime, é verdade que só se pode, por uma questão de estarmos integrados na União Europeia e diretivas europeias, nós não podemos ter cidadãos apátridas e, portanto, é uma pena que só se aplica a cidadãos com dupla nacionalidade ou mais, mas então, isto virado ao contrário, parece que ter dupla nacionalidade é uma agravante quando se comete um crime. Não, a sério, honestamente, eu não, se invertermos a lógica, e obviamente aqui eu estou a reduzir ao absurdo, temos aqui uma lei que pode não fazer muito sentido e, mais uma vez, não está a resolver problema nenhum. Nós não temos um problema de crimes cometidos por pessoas com dupla nacionalidade. Não temos. E, portanto, isto é a parte da lei da nacionalidade e também é importante distinguir a lei da nacionalidade das medidas contra a imigração, não, para controlo da imigração, porque o Governo misturou tudo num só pacote, há alguma relação, mas não são temas iguais. E quanto às medidas da imigração, o reagrupamento familiar é das que mais me chocam, porque até pelas palavras do próprio Luís Montenegro, num congresso do PSD não há muito tempo, em que ele dizia-se favorável ao reagrupamento familiar, que era uma vertente humanista. Eu pergunto-me onde é que isso ficou. O que é que aconteceu desde esse congresso para cá? O crescimento do Chega. Portanto, é naturalmente uma cedência à agenda do Chega. Isto já vinha, já estava a acontecer no governo anterior. Agora torna-se mais evidente. Torna-se mais evidente porque o país político virou à direita, como aliás em várias
em vários países ocidentais está a acontecer, o pêndulo está claramente a virar para a direita e com ele virou o governo também, virou as medidas também. Este é o parlamento mais à direita que nós já tivemos e, portanto, o governo também sabe que é para este parlamento que toma medidas. Mas, mais uma vez, há injustiças nestas alterações. Estamos a criar imigrantes de primeira e imigrantes de segunda. Quem são os imigrantes de primeira? São os imigrantes qualificados que não têm que passar por nada disto. Os imigrantes qualificados versus os que não têm as qualificações, que depois há de ser regido por uma portaria, havemos de entender que tipo de qualificações é que estão integradas ou não. Mas, portanto, isto tudo junto já seria grave, ou pelo menos já seria questionável, a nível de análise. Há aqui muita coisa ainda por explicar. A mais evidente para mim é nós não temos neste pacote de medidas nenhuma medida de integração destes imigrantes. Temos medidas de controlo, de apertar o controlo, controlar quem entra. À boleia disso temos também medidas de controlo sobre a quem se atribui a nacionalidade, mas em nenhum momento temos medidas para integrar estas pessoas. Portanto, estamos a atrasar a integração, estamos a fomentar um sentimento de revolta entre nós e eles, estamos a cimentar esta ideia que tem crescido muito à boleia do Chega, e é verdade, e a mim parece-me perigoso que um partido que se diz social-democrata não tenha a preocupação de integrar socialmente estas pessoas. Pedro, parece-me que estás aí cheio de vontadinha de discordar. Sim, Força. preciso aqui de uma réplica. Não acho nada que não... Bem, primeiro, não acho que todas as políticas tenham que responder a problemas muito objetivados. Não, eu digo isso por ser a primeira, o primeiro pacote de medidas do governo. Nota. Vou conceder pouquinho, mas vou conceder... Podes conceder mais, não tem mal nenhum. Não, vou conceder um pouquinho na questão do Chega. Eu não acho nada que isto tenha que ser... Há um problema na política portuguesa, é um elefante na sala, que é o chegocentrismo. Tudo é por referência ao Chega. Eu acho isso um erro. Vou conceder um bocadinho. E vou referir aqui um estudo que foi feito pelo Whitwell e pelo Goodwin, aqui há uns anos, sobre a ascensão dos nacional-populismos e as ameaças que isso traz às democracias liberais. Eles identificam um conjunto de aspectos, um dos quais é a desidentificação, ou seja, uma destruição da ideia de identidade nacional. Ó Zé Pedro, há um nós e um eles. O nós e o eles é normal que haja, e não é necessariamente do ódio mal, e da diferenciação. Ninguém no governo está a promover ódio a ninguém. Não, está o Chega. Não, mas o Chega não está no governo, que eu saiba. Certo, mas estas medidas são uma cedência ao Chega. E eu comecei por dizer que não considero que estas medidas sejam uma cedência ao Chega. Mas achas que não vai contribuir para isso? Não acho que vai contribuir para isso. Acho, bem pelo contrário, que vai estimar o estatuto de cidadania portuguesa. Acho que estás a ser demasiado naif. Honestamente. Eu acho que, desculpa lá, não acho nada. Acho que isto é importante. Eu tenho sido muito vocal nos últimos tempos, a propósito de várias coisas, nesta questão que me parece muito essencial no funcionamento das democracias liberais num Estado-nação, que é a ideia da dissensão, que é própria da democracia, e a ideia da coesão, que é própria dos Estados-nação. E este equilíbrio é muito difícil, porque a dissensão é cada vez maior e a coesão é cada vez menor. E, portanto, esta medida, que é uma medida fundacional, dá aqui algumas pistas de agregação e de coesão dentro do país e em torno da ideia de nacionalidade portuguesa. E eu acho que isso é positivo. Só uma última nota, noto com piada, mas já vou falar disso ali um bocadinho mais à frente, noto com piada que, sendo uma coisa com este elenco de malfeitorias, que Zé Luís Carneiro tenha entrado mudo e saído calado do debate de hoje sobre esta lei. Deixa-me só 30 segundos só para uma réplica à réplica, mas é mesmo rápido. Eu receio mesmo, e isto não é politiquice, é análise política. Eu acho mesmo que isto é uma cedência ao Chega, terá naturalmente um fundamento técnico rigoroso, eu não duvido do rigor do governo na tomada destas decisões, não é isso que está em causa, mas há claramente uma cedência ao Chega. E o risco é nós começarmos a usar a linguagem, nós começarmos a usar os pressupostos do Chega, porque isto é uma teoria da comunicação conhecida, é a teoria do framing. Nós, quando começamos a aceitar os pressupostos e o enquadramento, daí o nome framing, do adversário, estamos a jogar no campo dele. Não quer dizer que não venhamos a ganhar o jogo.
mas estamos a aceitar os pressupostos. E eu gosto de fazer estes alertas porque isto anda tudo tão rápido que às vezes nos esquecemos de quem é que tem a designação de social-democrata no nome do partido. E, portanto, não é uma medida social, não é uma medida social-democrata, é uma medida que é um pacote de medidas que se aproxima muito mais. E o risco é continuar a marginalizar estrangeiros, a marginalizar imigrantes. E, como todos sabemos, na marginalização está-se muito mais frágil e suscetível a cair na criminalidade. Não concordo nada com essa ideia da marginalização. Vamos avançar. Estaremos cá para discutir. Estaremos cá, de certeza. Segundo tema, a guerra no Médio Oriente e a Cimeira da NATO que se realizou esta quarta-feira em Haia, até esta quarta-feira em Haia, nos Países Baixos. Pedro Gomes Sanches, este objetivo de atingir 5% da despesa em defesa é realista ou é só um grito do Ipiranga difícil de alcançar? Não acho nada que seja realista. Não acho nada que seja realista. Lamento. 5%, enfim, considerando até esta separação dos 3,5 mais do 1,5, mas não obstante, enfim, até o Presidente da República lastimavelmente já se pronunciou sobre isto, talvez numa opinião pessoal, sobre uma engenharia contabilística que se podia fazer e que ia tudo correr bem. Mesmo nesta ótica dos 3,5 mais 1,5, este 1,5 obriga a um determinado tipo de investimentos, porventura obrigando a redirecionamento de investimento público para infraestruturas que não estariam contempladas e que não seriam prioritárias. Eu não sou nada contra, já falámos sobre isto aqui no nosso programa, no aumento de despesas para a defesa, e acho isso imperativo por parte dos países da NATO do lado de cá do Atlântico. Mas dizer isto, saltando para um investimento de 5%, é dizer que, por exemplo, em Portugal, isso significa que estamos a falar de 15, com o PIB atual, estamos a falar de cerca de 15,5 mil milhões de euros. Nós temos, nesta altura, um investimento, despesa em defesa de 1,58%, portanto 4,5 mil milhões de euros, mais ou menos, dados de 2024. Saltar para 15,5 mil milhões era mais do que triplicar os gastos com defesa, e isto significava uma fatia maior do que a educação, maior do que a segurança interna e a ordem pública, quase a tocar na saúde. E eu acho que isso é absolutamente inverosímil. José Pedro Mozos, força. Peço desculpa. Não, e portanto não queria nada. É porque nós fomos dos 0 aos 100, ou do 1,5 aos 5%, demasiado rápido. E portanto eu queria sublinhar esta ideia. É necessário um aumento do investimento em defesa, mais até do que despesa, de investimento em defesa. Já disse aqui também que acho que é redutor falar exclusivamente numa lógica quantitativa e que se deve falar mais numa lógica qualitativa. Acho que há sinergias do ponto de vista do desenvolvimento económico do país que se podem aproveitar, mas 5% parece-me, enfim, não vou usar metáforas muito visuais, mas vou aflorar a ideia de que o comportamento de Mark Rutte face a Donald Trump não é roçar, é mergulhar num cenário bastante pornográfico. O que aconteceu nestas últimas horas... Estás a referir-te às mensagens trocadas com Donald Trump? Mensagens trocadas por Donald Trump, à exibição por parte de Donald Trump dessas mesmas mensagens, quase que numa um revenge porn, não é? A exposição da submissão do outro. E portanto, enfim, não vou ser muito visual nesta ideia da pornografia do que se passou nas últimas horas. Percebo o argumento de quem diz que é tática para alimentar o ego de Donald Trump. Os Estados Unidos amarrados à NATO. Eu acho isso positivo. Bom, mas dizer isso de 4 parece-me, enfim, lastimável. Portanto,
sim, aumento da despesa. Este aumento parece-me absolutamente inverosímil. José Pedro Mozos, aproveita aqui a deixa do Pedro para te lançar uma provocação. Se Donald Trump sai em grande desta conferência, depois dos objetivos estabelecidos e até ver deste cessar-fogo entre Israel e Irão. Acho que a NATO sai em baixo, não é tanto Donald Trump que sai por cima. Obviamente, ele estará com o ego super afagado, não é? E, portanto, ele estará felicíssimo com esta conferência. E, aliás, Mark Rutte veio dizer que isto era uma vitória de Donald Trump e que ele tinha conseguido o que nenhum, e o nenhum em caps lock, o presidente dos Estados Unidos tinha conseguido. Enfim, e disse-lhe que a Europa vai pagar à grande porque é assim que deve ser. E, portanto, eu acho que o que isto demonstra é que a mensagem tem sido adjetivada como bajuladora. Na verdade, isto é um prestar de vassalagem. É muito mais do que bajulação. Deixa-me só enquadrar para quem não está a par, uma mensagem do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, enviada a Donald Trump. Eu não sei, não consigo agora citar exatamente, mas seria algo como: tudo isto foi conseguido graças a ti, e que depois Donald Trump exibiu em praça pública através da Truth Social, a rede social dele. Exatamente. E, portanto, nós sabemos que Donald Trump é um homem egomaníaco e que, portanto, isto é música para os ouvidos de Donald Trump. Ele tem uns certos delírios de grandeza. Ele, neste momento, acha que é ele quem manda no mundo, já não é só nos Estados Unidos, e tem também um temperamento imprevisível. E à boleia desta personalidade excêntrica, para dizer o mínimo, que temos na Casa Branca, a NATO está a prestar-lhe uma vassalagem que, como o Pedro dizia, é lastimável. Eu quero só recordar que desde que Donald Trump tomou posse, ele ameaçou invadir a Dinamarca e o Canadá. São 2 Estados-membros da NATO. Fez um ultimato ao Panamá, que não está na NATO, mas não deixa de ser um ultimato. Iniciou uma guerra tarifária com vários Estados-membros da NATO, com a China, uma coisa que só foi travada já nas últimas instâncias, quando as tarifas já iam muito acima dos 100%. Marimbou-se para a Europa, fechou-se, ou seja, fechou numa política muito, muito nacionalista, virou-se para dentro. Pelo meio, humilhou Zelensky na Casa Branca. E isto tudo no espaço de 6 meses, em que o que ficou evidente foi que ele despreza a Europa e a União Europeia. E neste momento o que é que nós temos? O pilar europeu da NATO, através de Mark Rutte, a prestar-lhe vassalagem. Porquê? Porque ele ameaçou que podia sair da NATO. Eu percebo que Mark Rutte, como secretário-geral da NATO, tenha de manter a integridade da NATO, e não há integridade na NATO sem os Estados Unidos. Entendo isso. Mas, como o Pedro dizia, há limites para se fazer essa negociação. Aliás, parece que estamos todos a lidar com uma criança, mesmo hoje, esta quarta-feira. E isto é importante dizer que estamos a gravar quarta-feira, porque amanhã, sim, ou depois, quando as pessoas ouvirem o podcast, se calhar já há novidades que vêm desatualizar este nosso comentário. Mas na conferência de imprensa, nós tivemos, nas conclusões, aliás, da Cimeira da NATO, tivemos uma questão para mim é clara, que é: vamos chegar aos 2%, Portugal, neste caso, vai se manter nos 2% até 2029, começa já este ano, um investimento de quase mais 1.000 milhões de euros ainda este ano. Luís Montenegro garante que não é preciso um orçamento retificativo, que há dinheiro nas finanças para fazer isto. E até 2029 andaremos mais ou menos por aqui, mas isto é uma despesa permanente. E que depois das eleições dos Estados Unidos em 2029, reavaliar-se-á estas metas. E, portanto, nós estamos claramente a ajustar isto à medida de Trump. É evidente. Que é para ele poder ir cantar vitória lá para os Estados Unidos. E, portanto... E já agora, houve, além dessa mensagem, o momento em que Mark Rutte mostrou que não percebeu nada do que se passou nas últimas horas, quando está sentado com Donald Trump perante os jornalistas, diz que às vezes, dirigindo-se a Donald Trump, o papá tem de falar uma linguagem mais forte, o daddy, a referir-se ao próprio Donald Trump. E, portanto, parece-me que isto é a inversão total da lógica diplomática. É verdade que na diplomacia há muitas coisas que se fazem em bastidores que com o Donald Trump já se percebeu que podem facilmente ver a luz do dia, mas nem isto é aceitável em bastidores. E como dizia há bocadinho, nós temos problemas graves
no país, ou podemos vir a ter, como a economia está a arrefecer, eu não vou repetir, mas a habitação, a saúde, a educação, os preços do petróleo a subir, quer dizer, e nós no meio disto vamos ter de investir em defesa mais 1.000 milhões só este ano, e é uma despesa permanente. E eu gostava de que isto tivesse, de facto, eu vou voltar a insistir nesta tecla que já insisti aqui várias vezes, eu gostava de que isto tivesse sido discutido em campanha, que tivéssemos falado como adultos para percebermos que tipo de investimento é que vamos fazer em defesa e que tipo de investimento é que vamos deixar de fazer noutras áreas. Não tem de ser necessariamente, como diz o Marcos Mendes, o Estado Social. Não, mas quer dizer, ou as pensões. Mas temos de discutir isto. Como pessoas adultas que somos, os eleitores portugueses são adultos, mereciam ter tido esta discussão na campanha e culpo todos os partidos por igual, sobretudo os 3 principais e os seus líderes. E, portanto, parece-me que nós não estamos a centrar a discussão onde ela deve estar, à boleia de que é que se vai fazer este investimento, porque mesmo os 2%, só este ano são mais 1.000 milhões. Onde é que se vai buscar esses 1.000 milhões quando se prometem descidas de impostos? Tem de se ir buscar a falta de investimento noutros setores. Eu gostava de saber quais. Chegamos ao fim do corpo do nosso episódio de hoje, mas se uns hesitam em atribuir nacionalidade, aqui nós atribuímos moções de censura para quem mancha a semana e moções de confiança para quem brilha. Incensuráveis. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de censura vai para... A minha moção de censura, em vésperas do fim de semana que vai consagrar o novo líder do Partido Socialista, vai para o Partido Socialista e para o futuro líder, José Luís Carneiro. O Partido Socialista, que tratou deste processo sem adequado debate interno, na fase mais dramática da sua existência, e um José Luís Carneiro que esteve sem pio no debate sobre a lei da nacionalidade. Tinha telefonado ao Zé Pedro, teria uma lista de argumentos para poder dizer alguma coisa, sentou-se numa das filas de trás, entrou mudo e saiu calado, portanto censura para a falta de, enfim, vou usar aqui uma expressão que a esquerda gosta de usar, a falta de democraticidade interna do Partido Socialista. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para o solstício de verão em Portugal, com os arraiais que já tivemos, com os grandes concertos. Ainda falta o São Pedro. Pois é verdade. Com as praias, o sol e o mar e a paz que continuamos a ter por cá. A vida é o que acontece entre as grandes crises. E, portanto, há que vivê-la, e eu termino citando uma antiga música nas presidenciais de 86, Pátria de Sol, País de Sul, Terra do Sal, para a frente de Portugal. Vamos ao José Pedro Mozes, a tua moção de censura. A minha moção de censura indiretamente está relacionada com esta questão de aproveitarmos a vida, que é para uma medida que a Câmara Municipal do Porto tomou, que limita a venda de álcool das 9 da noite às 8 da manhã nos pequenos estabelecimentos, porque, alegadamente, disse a vereadora responsável, está a haver um fenómeno crescente de botellón, aquela moda espanhola de levar garrafas para a rua, fazer um ajuntamento numa praça pública com garrafas trazidas de casa e pronto, um conjunto de pessoas juntam-se à volta dessas garrafas. E, portanto, para controlar isto, a Câmara do Porto achou boa ideia proibir a venda de álcool em pequenos comércios e em supermercados das 9 da noite às 8 da manhã. Isto tem um problema. É que o consumo vai continuar a existir, as pessoas vão apenas comprar mais cedo. Era bom que tivéssemos aprendido alguma coisa com medidas que se tomaram na pandemia que não resultaram. Vai prejudicar os pequenos comerciantes. E parece-me uma medida desajustada com esta mania de termos um papá no Estado. Gosto de ouvir dizer isso. Não, eu sou um democrata, Pedro, mas a verdade é essa, é que se vamos por aqui, vamos mal. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança, vamos lá ver se eu consigo dizer este nome, vai para Zoran Mamdani, que foi o vencedor das primárias democratas para a Câmara de Nova Iorque. É um jovem de 33 anos, muçulmano, que tem propostas que pretendem ir muito em contraciclo daquilo que tem sido a política de Donald Trump e dos republicanos MAGA, que eu ainda distingo os republicanos dos republicanos MAGA. Só para quem não sabe, MAGA, Make America Great Again. Exato. Propostas como autocarros grátis, congelar rendas, mercearias detidas pelo Estado para controlar a subida de preços, financiamento de creches,
e ele ganhou as eleições quando não era o favorito, é um underdog, é alguém que cresceu com uma popularidade grande através das redes sociais, mas que traz este novo ímpeto. Há quem já lhe chama nova estrela do Partido Democrata, estamos sempre a ouvir isto, e a verdade é que Trump continua a limpar tudo. Mas enfim, como isto é uma moção de confiança, quero daqui, certamente ele estará a ouvir-nos, passar-lhe esta moção de confiança. Agora sim podemos arrancar em paz. O episódio desta semana contou com o apoio técnico da Beatriz Martel Garcia. O nosso painel aqui está, semana após semana, inabalável. Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eles são os Incensuráveis. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. Para a semana voltaremos com mais força, porque a Aline volta a juntar-se a nós. Um abraço e até lá.